Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos fazendo uma linda reflexão sobre a força do silêncio. Quem está acompanhando todas essas pregações tem percebido a força que há no silêncio, a força espiritual que há no silêncio. E claro, não é um silêncio só de fechar a boca, mas é um silêncio de todo o nosso ser que se conecta com Deus. Para você que está acompanhando com o livro, nós estamos hoje na página 85, tá bom? Página 85 com o livro A Força do Silêncio. Da mesma forma, Dom Agostinho tem estas magníficas palavras. No silêncio, a tristeza consiste em olhar para si. A alegria em olhar para Deus. Por que o silêncio? Porque é preciso sair de si mesmo, pensar em Deus, em vez de pensar apenas em si. Gente, vamos meditar hoje algo muito importante. Estamos falando tanto de silêncio aqui. Mas este silêncio não pode ser confundido com egoísmo. Ou seja, esse silêncio que me coloca dentro de mim mesmo, mas só para eu olhar para mim mesmo. Veja, esse seria um silêncio egoísta, seria um silêncio narcisista. O silêncio que está sendo proposto aqui, através das meditações do Cardeal Sará, é um silêncio que te coloca em conexão com Deus, te abre para Deus e te abre para o próximo. A prova de que você está fazendo um verdadeiro silêncio é que você ama a Deus e você ama o próximo. Um silêncio que só te coloca dentro de você mesmo, porque sim, o silêncio nós precisamos adentrar, nós vimos isso em tantas pregações, nós precisamos adentrar dentro de nós. O silêncio ele tem essa capacidade. Vamos adentrar no deserto interior, vamos adentrar na nossa casa interior, mas não para ficarmos contemplando a nós mesmos num egoísmo e num narcisismo. Isto não é espiritualidade. Isso não iria nos fazer bem. Por isso o Cardeal Sará diz: o silêncio conduz inevitavelmente a Deus, desde que deixemos de olhar para nós mesmos. Pois mesmo na experiência do silêncio há um problema, o narcisismo e o egoísmo. Então não é olhar para si mesmo com egoísmo, com narcisismo. Repito, isso seria um problema. Então veja, quando nós falamos de silêncio, nem todo silêncio é salutar, nem todo silêncio é sabedoria, nem todo silêncio é de Deus. Existe aquele silêncio onde um filho está bravo com seu pai e não quer falar com seu pai. Este silêncio não é bom. Existe aquele silêncio onde um marido e uma mulher ficam dias sem se falar porque estão brigados. Ora, nem todo silêncio é bom. Existe aquele silêncio onde uma pessoa está arquitetando um plano dias e dias para assaltar determinado ambiente, para prejudicar determinada pessoa. Nem todo silêncio é bom. Eu poderia dizer, existem silêncios diabólicos. O silêncio proposto aqui é um silêncio que você adentra a sua casa interior para você encontrar-se com Deus que habita dentro de você. Deus habita dentro de você.
Paulo vai dizer, acaso não sabeis que vós sois templos do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em vós? Vamos abrir o texto. 1 Coríntios, abra aí sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, o qual recebestes de Deus e que por isso mesmo já não vos pertenceis? Então, Paulo está dizendo, Deus habita em você. Porque o Espírito Santo é Deus, então Deus habita em você. O silêncio contemplativo é o silêncio de adoração, de escuta, daquele que se mantém diante de Deus. Então esse é o silêncio que a gente está propondo aqui. É um silêncio contemplativo, é um silêncio de adoração, é um silêncio de escuta daquele que se mantém diante de Deus. Então é um silêncio de quem se coloca diante de Deus. Então o silêncio exige uma disponibilidade absoluta diante da vontade de Deus. Devemos nos voltar inteiramente para Deus e para os irmãos, está vendo? Então, o silêncio de Deus é o que te abre para Deus e te abre para os irmãos. Eu queria que você abrisse um texto da Sagrada Escritura, 1 João. 1 João. Vamos ver aqui onde nós podemos ler. Aqui, 1 João capítulo 4, versículo 7 em diante. Caríssimos, vamos até ler o texto inteiro. 1 João capítulo 4, versículo de 7 a 21. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em nos ter enviado ao mundo seu Filho único, para que vivamos por ele. Nisto consiste o amor. Não em termos nós amado a Deus, mas em termos ele amado e enviado o seu Filho para expiar os nossos pecados. Caríssimo, se Deus assim nos amou, também nós nos devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos mutuamente, Deus permanece em nós. Olha que bonito. Deus permanece em nós e seu amor em nós é perfeito. Nisto é que conhecemos que estamos nele e ele em nós, por ele nos ter dado o seu Espírito. E a passagem que eu li anteriormente falava do Espírito Santo que habita em nós. E nós vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para conosco. Deus é amor e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Veja, essa palavra faz todo sentido para o contexto que eu estou trazendo hoje. O amor, o silêncio não pode ser egoísta, o silêncio não pode ser narcisista. A palavra de Deus está deixando clara. Deus está em mim, está. Então esse silêncio precisa me abrir para Deus e me abrir para o outro. Nisto é perfeito em nós o amor, que tenhamos confiança no dia do julgamento, pois como Ele é, assim também nós o somos neste mundo. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor envolve castigo e quem teme não é perfeito no amor. Mas amamos porque Deus nos amou primeiro. E aí termina. Se alguém disser, ama a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Porque aquele que não ama seu irmão a quem vê é incapaz de amar a Deus a quem não vê. Temos de Deus este mandamento. O que amar a Deus, ame também a seu irmão. Ficou claro? Ficou claro para você? Ou seja, o silêncio exige uma disponibilidade absoluta diante da vontade de Deus. Devemos nos voltar inteiramente para Deus e para os irmãos. O silêncio é uma dádiva, uma caridade, em que os olhos de Deus tornam-se os nossos olhos e o coração de Deus um enxerto sobre o nosso coração.
Não podemos continuar diante do fogo do silêncio divino sem nos abrasarmos. Os amigos e os amantes de Deus são por Ele iluminados. Quanto mais tempo ficamos em silêncio, quanto mais tempo ficam em silêncio os que amam a Deus, mais amam a Deus. Quanto mais vazios de si. E esse silêncio precisa nos esvaziar de nós mesmos. Quanto mais vazios de si, mais vazios da nossa vontade própria, mais vazios do nosso orgulho, mais vazio do nosso egoísmo. Quanto mais vazios de si, mais repletos de Deus. Quanto mais conversam com Deus a face, mais os seus rostos irradiam a luz e o esplendor de Deus, como Moisés ao sair da tenda do encontro. Olha o que acontece quando um homem se coloca na presença de Deus. Preste atenção o que acontece com você quando você se coloca na presença de Deus. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 34. Êxodo, capítulo 34, versículo de 29 a 35. 29 a 35. Deus vai se manifestar. O que acontece com um homem que experimenta essa manifestação de Deus? Moisés desceu do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas da lei. Então imagina, Moisés, ele se encontrou com Deus. Moisés teve uma experiência com Deus. Deus entregou para Moisés as tábuas da lei. Imagina a experiência incrível que Moisés está vivendo. E veja, o que é as tábuas da lei? É a palavra de Deus. São as leis de Deus. A mesma coisa acontece quando você se coloca em silêncio diante da palavra de Deus. O que significam isso aqui em minhas mãos? Isto é a palavra de Deus. São as leis de Deus para a minha vida. Por isso, Moisés permaneceu em silêncio, ouvindo o que Deus tinha para falar com ele. E Deus entrega, descendo do monte. Moisés não sabia que a pele de seu rosto se tornara brilhante durante a sua conversa com o Senhor. Gente, olha que coisa linda. Moisés conversou com Deus. E conversa significa falar e escutar. Isso é uma conversa. Aqui, por exemplo, eu não estou conversando com você, porque só eu falo. Aqui é uma pregação. Aqui é uma pregação. Eu falo e você escuta. Uma conversa. Eu falo, você escuta. Você fala e eu escuto. Então olha que bonito. Descendo do monte, Moisés não sabia que a pele de seu rosto se tornara brilhante. Então Moisés começou a ficar brilhante. A sua face ficou brilhante. Quando você se coloca na presença de Deus. Deus vai se manifestar em todo o seu ser. Até mesmo no seu rosto, até mesmo na sua face, até mesmo no seu corpo. Então veja o que a presença de Deus causa em nós. Quanto mais, por isso o cardeal Sará diz, quanto mais vazios de si, mais repletos de Deus. Quanto mais conversam com Deus face a face, mais os seus rostos irradiam a luz e o esplendor de Deus. Então, quanto mais você conversar com Deus face a face, mais você vai irradiar Deus. Quanto mais você adorar o Santíssimo Sacramento. Quanto mais você se colocar diante da palavra. Porque aqui é Deus falando, eu já falei isso para vocês em pregações passadas, se aqui é Deus falando, então eu estou face a face com sua palavra. Se a Eucaristia é o corpo e o sangue de Cristo, eu estou face a face com Cristo. E tendo-o visto, versículo 30, Araão e todos os israelitas notaram que a pele de seu rosto se tornara brilhante, não ousaram aproximar-se dele. Mas ele o chamou e Araão com todos os chefes da assembleia voltaram para junto dele e ele se entreteve com eles. Aproximaram-se em seguida todos os israelitas a quem ele transmitia as ordens que tinha recebido do Senhor no Monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar, pôs um véu no seu rosto.
Mas entrando Moisés diante do Senhor para falar com ele, tirava o véu até sair. E saindo, transmitia aos israelitas as ordens recebidas. Estes viam irradiar a pele de seu rosto. Em seguida, Moisés recolocava o véu no seu rosto até a próxima entrevista com o Senhor. Olha a intimidade de Moisés com Deus. Aliás, numa das quaresmas eu fiz 40 dias sobre a vida de Moisés. Foi algo extraordinário. Aliás, se você procurar uma série aí no meu canal do YouTube, a vida de Moisés, foram 40 dias extraordinários. Igual você está vendo esses 40 dias sobre o silêncio, e muita gente é a primeira vez que está aqui, está se maravilhando. Nossa, que meditações maravilhosas. Teve um dia que a gente fez 40 dias sobre a vida de Moisés. Foi a coisa mais linda. Coisa mais linda. O silêncio e a solidão são uma pequena antecipação da eternidade na qual estaremos constantemente diante de Deus, iluminados por Ele, que é o grande silencioso, porque Ele é o grande amante. O silêncio e a solidão são coisas muito simples, assim como o próprio Deus é infinitamente simples. Jean-Baptiste escreveu: é nosso Senhor em pessoa que nos convida. Em Mateus 10,16. Vamos abrir Mateus 10,16. Mateus 10,16. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas. Ou seja, Deus é simples e pede para nós simplicidade. O ser humano é um ser complicado. Já parou para pensar nisso? O ser humano é um ser complicado. E infelizmente parece que se esforça para complicar ainda mais a sua relação com Deus. Gente, a gente é muito complicado e complicamos a nossa relação com Deus. Deus, porém, é a simplicidade absoluta. Quanto mais complicados, mais nos distanciamos de Deus. Porém, à medida que nos tornamos simples, poderemos aproximar-nos dele. O silêncio é um paraíso. Mas o homem não o vê diretamente, pois é um ser cheio de contradições. Devemos ser como as crianças diante de Deus. Devemos ser como crianças diante de Deus. As crianças são simples. Mas de tantas maneiras queremos tornar difícil e obscura, ou mesmo inexistente, a nossa relação com Deus. Perdemos a simplicidade da infância, eis porque o silêncio é tão difícil. E quanto mais o ser humano rejeita o silêncio, mais ele quer ser o próprio Deus. Quanto mais o ser humano rejeita o silêncio, mais o ser humano quer ser o próprio Deus. A gente acabou de falar de Moisés. Se você parar para pensar, lá em cima, Moisés está em silêncio, ouvindo a Deus. Em contemplação, em adoração. E lá embaixo, você lembra quando Moisés desceu da montanha? Lá embaixo Moisés começa a falar: estou ouvindo música, estou ouvindo festa, estou ouvindo dança, estou ouvindo barulho. Então aquele que está na presença de Deus, de uma forma real, ele vive o silêncio. Aquele que está mergulhado na idolatria, vive no barulho do mundo. Perdemos a simplicidade da infância. Eis porque o silêncio é tão difícil. E quanto mais o ser humano rejeita o silêncio, mais ele quer ser o próprio Deus. No silêncio ele não pode se tornar uma falsa divindade, mas apenas ter um luminoso face a face com Deus. Então você está percebendo que o verdadeiro silêncio de contemplação a Deus esvazia você dos falsos ídolos. Nas Confissões, Santo Agostinho nos confidencia sua experiência nesta magnífica passagem: tarde te amei. Quem não conhece essa frase tão linda de Agostinho? Tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei, eis que estava dentro de mim e eu fora. Gente, Agostinho é sensacional.
E nós precisávamos trazer esse ponto aqui. Porque tudo que nós estamos pregando sobre o silêncio é isso. Você está precisando entrar dentro de você. Mas não para ficar olhando você. Você vai entrar dentro de você para encontrar o Deus que está dentro de você. Mas olha que bonito, Agostinho. O Senhor estava dentro de mim, mas eu estava fora. Eu estava fora. Exatamente isso. Quando você não está dentro é porque você está fora. E veja, você não está dentro no sentido de que você não está na sua essência. A tua essência é Deus. A tua essência é Deus. Você querendo ou não, a tua essência é Deus. Ah, mas tal pessoa não acredita em Deus. Tudo bem, ela não acredita em Deus, mas a essência dela é Deus. Ninguém é obrigado a seguir Deus, ninguém é obrigado ninguém é obrigado a professar uma fé, mas a tua essência é Deus. Frei, de onde você tira isso? Eu tiro de Efésios, abre aí sua Bíblia. Efésios capítulo 1, versículo de 3 em diante. Vamos lá. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com toda a bênção espiritual e nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante de seus olhos. A verdade é essa, eu fui escolhido por Deus. Não foi seu pai e sua mãe que te escolheram. O teu pai e tua mãe colaboraram com Deus. Mas teu pai e tua mãe nem sabia se era homem ou se era mulher. Porque não foram eles que te escolheram, quem te escolheu foi Deus. Antes da criação do mundo. No seu amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos seus por Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua livre vontade, para fazer resplandecer sua maravilhosa graça que nos foi concedida por ele no bem-amado. Nesse Filho, pelo seu sangue, temos a redenção, a remissão dos pecados segundo as riquezas da sua graça, que derramou profusamente sobre nós em torrentes de sabedoria e de prudência. Versículo 11. Nele é que fomos escolhidos. Nele, tá vendo? A tua essência é Deus, a tua essência é Deus. Nele fomos escolhidos, predestinados segundo o desígnio daquele que tudo realiza por um ato deliberado de sua vontade, para servirmos à celebração de sua glória. Nós que desde o começo voltamos nossas esperanças para Cristo. Você foi criado nele. Se você for para o Efésios capítulo 2, versículo 9, ou melhor, versículo 10, somos obra sua, criados em Jesus Cristo. Então assim, a tua essência é Deus. Por isso, Agostinho, eis que estavas dentro de mim, mas eu estava fora. Porque eu quero viver as coisas do mundo. Agostinho viveu esse período, né, de viver as coisas do mundo. Então, quando você quer viver as coisas do mundo, você tem que sair de dentro de você, você tem que se apartar de Cristo, você tem que se apartar de Deus, e você tem que viver as coisas que você quer viver, mas que são coisas que te tiram da sua essência, que te tiram do seu chamado. Abra sua Bíblia em 1 João capítulo 2, versículo 15. 1 João capítulo 2, versículo 15 e em diante. Não ameis o mundo e nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Você foge do amor do Pai. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas no mundo. O mundo vai passar, o mundo passa com as suas concupiscências, mas quem cumpre a vontade de Deus permanece eternamente. Agostinho estava fora, Agostinho estava no mundo. Então tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei, eis que estavas dentro de mim e eu fora, fora de mim eu te procurava. Na verdade, eu estava te procurando nos vícios, eu estava te procurando nos prazeres mundanos, mas você não vai encontrar Deus em prazeres mundanos. Todo mundo está procurando Deus, mas muitos procuram no lugar errado. Fora de mim te procurava e me atirava disforme sobre as belas formas que destes as coisas. Estava comigo e eu não estava contigo. Olha que lindo isso. Estava comigo
e eu não estava contigo. Deixa eu te falar uma coisa, você nunca vai poder dizer que algum dia Deus não esteve contigo. Ah, Frei, mas naquele sofrimento... Não, você nunca vai poder dizer. Porque aceitar que Deus te deixou algum dia é dizer que Ele mentiu. Deus não mente. Deus não mente. Abra sua Bíblia, vamos ver se eu encontro aqui. Deus fez uma promessa. Mateus 28. Mateus 28, 20. Deus fez uma promessa para você. E se você disser que Deus um dia, algum dia, te deixou, que Deus algum dia não esteve contigo, Deus então mentiu. Jesus é mentiroso. Não, mas Jesus não é mentiroso. Jesus não pode mentir. E veja, Mateus 28, 20. Ele estava subindo ao céu e antes de subir ao céu ele faz uma promessa. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Jesus não mentiu. Então, Frei Gilson, fala para mim agora. Frei Gilson, Jesus esteve com você todos os dias. Isso significa todos os dias que passaram e todos os dias que virão, até o fim do mundo. Agora, eu não estava contigo. Se eu olhar a minha vida, muitas vezes eu não estive com Deus, porque preferi as coisas do mundo. Agostinho continua. Retinham-me longe de ti as coisas que nem existiriam se não estivessem em ti. E a gente se joga nas coisas, nas coisas do mundo. Como se o mundo pudesse subsistir sem Deus. Tu me chamaste e teu grito rompeu minha surdez. Olha que bonito. Tu me chamaste e teu grito rompeu minha surdez. Brilhaste, teu esplendor afugentou minha cegueira. Exalaste teu perfume, respirei-o. Suspiro por ti, conheci teu sabor e agora tenho fome e sede de ti. Tocaste-me e o desejo de tua paz me inflama. Isso está no livro das Confissões de Santo Agostinho. Onde estão, enfim, as moradas do silêncio? Onde estão, enfim, as moradas da solidão e do silêncio? As belas moradas da solidão e do silêncio, Jesus mesmo as indica aos homens. De início é a intimidade de nosso quarto ao fecharmos a porta para estarmos sozinhos no segredo de um colóquio íntimo com Deus. É também a penumbra de uma capela, lugar de solidão, de silêncio e de intimidade, onde nos aguarda a presença de todas as presenças, Jesus na Eucaristia. São também os santuários, os lugares santos e os mosteiros que nos permitem consagrar alguns dias ao Senhor. São, enfim, as casas de Deus, que são as nossas igrejas. Se os padres e os fiéis forem zelosos e respeitar o seu caráter sagrado, a fim de que não se tornem museus, as nossas igrejas não se podem se tornar museus, salas de espetáculo ou de concerto, mas continuem a ser lugares santos reservados à oração e apenas a Deus. Não hesitemos em privilegiar a oração silenciosa diária na solidão de nosso quarto. Você precisa rezar na solidão do seu quarto, fechar a porta, só você e Deus, só você e Deus. Quando fordes orar, Mateus 6,6, já estamos decorando, né? Eu creio que você já está decorando. Mateus 6,6, quando orardes. Cadê aqui o texto? Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em segredo, e teu pai que vê no lugar oculto te recompensará. Entra no teu quarto, entra no teu quarto. Não hesitemos em privilegiar a oração silenciosa diária na solidão de nosso quarto.
Em perfeita simbiose com os claustros dos mosteiros, é necessário viver um relacionamento íntimo com Deus no santuário de nosso quarto. E combater pela oração e pelo silêncio o combate da fé. Faça do seu quarto um lugar de guerra. Um lugar de guerra contra quem? Contra demônios. Contra demônios. Olha, Frei do céu, como assim? Vamos lá, abra sua Bíblia em Efésios. Efésios capítulo 6. Versículo 12, Efésios capítulo 6, versículo 12, pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados, as potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. É contra demônios que você luta. E como é que você luta contra demônios? No teu quarto, na oração. Faça do teu quarto um lugar de guerra. Onde você ora a Deus e Deus vence por você. Hoje neste mundo pagão, entulhado de ídolos e que se gaba dos mais abomináveis pecados, o mundo que a gente vive é esse, viu? Se gaba dos mais abomináveis pecados. O próprio Deus pede pela boca do profeta Isaías para entrar em nossos quartos e nos pôr ao abrigo de toda a contaminação e de toda a servidão do pecado, mas sobretudo para rezar intensamente por nossa conversão. Vamos abrir o livro de Isaías. Isaías 26. Isaías 26, versículo de 20 a 21. Isaías 26, 20 a 21. Vai, povo meu, entra nos teus quartos. Olha que bonita essa palavra. Vai, povo meu, entra nos teus quartos, fecha atrás de ti as portas, esconda-te por alguns instantes até que a cólera passe, porque o Senhor vai sair de sua morada para punir os crimes dos habitantes da terra, porque a terra fará brotar o sangue que ela bebeu e não ocultará mais os corpos dos assassinados. Entra no teu quarto para orar, para se converter. Para se converter. Isaías capítulo 27, versículo 5. A menos que se coloquem sob a minha proteção, que façam a paz comigo, que façam comigo a paz. Deus quer proteger você. Mas para isso você precisa estar na presença dele. Podemos nos contar verdadeiros contemplativos, vivendo em paz com Deus, se nossas casas tornarem-se templo de Deus. Faça da sua casa um templo de Deus. Vou pedir para você abrir outro texto bíblico que me vem à mente agora. Onde está este? Creio que esse nós vamos encontrar no Evangelho segundo João. Evangelho segundo João. Evangelho segundo João, capítulo 2, capítulo 2, Evangelho segundo João, capítulo 2, versículo 13 em diante. Estava próximo a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém, encontrou no templo os negociantes de bois, ovelhas e pombas e mesas dos trocadores de moedas. Fez ele um chicote de cordas, expulsou todos do templo, como também as ovelhas e os bois, espalhou pelo chão o dinheiro dos trocadores e derrubou as mesas. Disse aos que vendiam as pombas: tirai isso daqui e não façais da casa de meu pai uma casa de negociantes. É isso que você tinha que... Veja que Jesus está usando a autoridade aqui para colocar ordem no templo. O templo é casa de Deus. Você também tinha que ter essa mesma autoridade na sua casa. Essa casa é templo de Deus.
Que na tua casa não entre idolatria. Que na tua casa não entre coisas que desagradam a Deus. Gente do céu, o lugar que você mora deve ser o templo de Deus, deve ser um lugar sagrado. Então é muito triste se na tua casa entram coisas que desagradam a Deus. Eu digo para você, eu sei que nem tudo às vezes depende de você, às vezes a mulher quer uma coisa, mas o marido quer outra, às vezes os pais querem uma coisa, os filhos querem outra, é uma complicação, eu sei. Mas à medida do possível, com muito diálogo, com muito amor, não permita que na sua casa seja um lugar onde entram idolatrias, entram coisas mundanas que desagradam a Deus. Que desagradam a Deus. Tirar isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de negociantes. Lembraram-se então dos seus discípulos do que está escrito, o zelo da tua casa me consome. Ou seja, minha casa será uma casa de oração. Que a tua casa seja uma casa de oração. Diga aí no coração, que a minha casa seja uma casa de oração. É tão vasta e árdua a distância a percorrer para irmos aos confins do nosso território interior, que ela precisa de certas paradas de descanso em que o silêncio e a solidão sejam pilares intangíveis. A intimidade sagrada de uma capela, de um quarto, do claustro, de um mosteiro simboliza a pureza do paraíso. Nesse lugar abençoado, a solidão e o silêncio alcançam uma forma de perfeição estética e espiritual. Busque o que o Cardeal Sará está falando? Busque as igrejas para fazer silêncio. Adentre os mosteiros para fazer silêncio. Aproveite. Faça do teu quarto um lugar de silêncio. Então, às vezes você, por exemplo, antigamente a televisão só existia na sala, né? Antigamente a televisão só existia na sala. Mas hoje as televisões estão adentrando os quartos. E beleza, respeito você, mas o que eu quero fazer você pensar é: o quarto é um lugar de descanso. O quarto deveria ser para você um lugar onde você busca a presença. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: cuidado para não levar muito barulho para dentro do seu quarto. Cuidado para não fazer do seu quarto um lugar só de entretenimento. Você pode. Claro que a sua vida tem que também ter entretenimento. Mas cuidado para não ser só isso. Cuidado para você não levar para o seu quarto barulho, que o seu quarto seja um lugar de descanso, que o seu quarto seja um lugar de intimidade com Deus, que o seu quarto seja um lugar onde você se ajoelha, que o seu quarto seja um lugar que tem um altarzinho ali. No meu quarto, por exemplo, se você entrar, você vai ver uma pequena capelinha, um pequeno altar, onde eu me prostro na presença de Deus, dentro do meu quarto. E eu digo para você, um dos lugares que eu mais gosto de rezar é dentro do meu quarto. Que no convento a gente também pode chamar da minha cela. Então aproveita o seu quarto para orar. Aproveite as igrejas para orar. Igrejas que são silenciosas, igrejas onde você pode buscar a Deus. Se caminhamos em direção a Deus, há um momento em que a fala torna-se inútil e desinteressante, pois apenas a contemplação importa. E deixa eu falar uma coisa para você. Você pode entrar dentro de uma igreja, se dirigir ao Santíssimo Sacramento e você pode ficar só em silêncio, sem falar nada. Quem disse para você que a oração... Veja, nós rezamos o rosário, beleza? Mas isso é um tipo de oração. Eu não preciso chegar diante de Deus toda vez e rezar um rosário toda vez, não. Vai ter vezes que eu vou chegar diante de Jesus e eu vou fazer uma outra oração. Eu vou ler somente a Bíblia. Outras vezes eu quero ficar diante de Jesus, eu quero só cantar diante de Jesus. Outras vezes eu vou chegar diante de Jesus e vou bater papo com Jesus, vou falar como é que está a minha vida. Mas outras vezes eu vou ficar só em silêncio. Eu confesso para vocês, quantas vezes a minha oração eu não tinha nada para dizer.
Eu só queria ficar na presença dele. Tem horas que a gente não precisa dizer nada. Só estar na presença. Só fazer silêncio. Então, você pode sim chegar numa igreja, buscar o sacrário e ficar lá, só em silêncio. Frei, mas isso é oração? Claro, é isso que eu quero que você entenda. Silêncio é oração, mas claro, aquele silêncio conectado com Deus. Não é aquele silêncio que você já está pensando no jogo de amanhã, que você está pensando na... Não, aquele silêncio que te coloca na presença de Deus, aquele silêncio de contemplação, mas eu não preciso dizer nada. Então, aprenda a fazer uma oração silenciosa. É claro, nessa oração silenciosa, os seus pensamentos vão se agitar. A gente vai falar sobre isso ainda. Nessa oração silenciosa, os teus sentimentos vão se agitar. As tuas preocupações vão vir à tona. Mas pouco a pouco você vai tentando fazer com que tudo isto vá sendo colocado diante do Senhor. Como está, se eu não me engano, carta aos Filipenses. Abra aí sua Bíblia, carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Não vos inquieteis com nada. Em todas as vossas preocupações, em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração, as súplicas e a ação de graças. Para a gente terminar, o mundo pode seguir o homem onde quer que vá se esconder, até mesmo na solidão e no silêncio do claustro. O orgulho e as paixões são um tipo de hipocrisia que buscam retomar seus piores direitos sobre a alma. Então, o melhor antídoto é aconchegar-se no silêncio e no coração de Deus, com a Bíblia aberta sobre nossa cabeça. Eu vou até fazer o que ele falou. Claro que isso aqui é uma imagem, mas que a Bíblia esteja nos teus pensamentos. Que essa palavra esteja em teus pensamentos, em teus sentimentos, em teu coração. Então, em silêncio, com a Bíblia aberta sobre a nossa cabeça, como se fossem asas do Espírito Santo, único necessário para expulsar de nosso mundo interior tudo que é inútil, supérfluo, mundano e até mesmo o nosso próprio eu. Meu Deus, que coisa forte. Essa palavra tem que estar com você em todas as suas orações. Porque ela vai tirar de você o que não presta. Como está? Eu creio que essa nós vamos achar em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. E a gente termina com essa palavra. Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13. Hebreus 4, 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva. Quando você está diante da palavra, você não está diante de uma palavra morta. Esse livro, A Força do Silêncio, é bom? Você está falando aí, claro, Frei, esse livro é sensacional, sim. Mas não é um livro vivo. Não é um livro vivo. E daqui a pouco, veja, esse livro quem escreveu foi o cardeal Sará, o Nicolas perguntou coisas para ele e o cardeal foi respondendo. O cardeal Sará ainda está vivo. Enquanto eu gravo esse vídeo, o cardeal Sará ainda está vivo. Mas um dia, vai chegar o dia que os seus dias vão se findar nessa terra. E nós vamos falar de um autor que já se faleceu, que morreu. E que não terá, enquanto Jesus não voltar, não ressuscitou, não ressuscitará. Claro que na volta de Cristo todos ressuscitarão. Mas veja, todos nós vamos morrer um dia. Agora, Cristo está morto ou está vivo? Pergunta para você, Cristo está morto ou está vivo? Cristo está vivo. Cristo está vivo. E se você não acredita nisso, é vã a sua fé. É vã a sua fé. Cristo está vivo. Mas, Frei, então por que você está com um crucifixo onde Cristo está morto? Mas não é porque eu acredito que Cristo está morto que eu carrego esse crucifixo.
Eu carrego esse crucifixo para me lembrar do amor dele por mim, porque João capítulo 3, versículo 16, de tal modo Deus amou o mundo que enviou seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele morreu numa cruz por mim porque ele me ama. Eu olho para essa cruz e vejo amor. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelo amigo. Essa é a maior prova de amor. E por isso Paulo dizia, eu prego a Cristo crucificado, eu prego a Cristo crucificado. Então é para eu nunca me esquecer da cruz. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Eu não posso me esquecer da cruz. A cruz é o eixo da vida do cristão. Mas Cristo está vivo. E se Cristo não está vivo, é vã a nossa fé. Por isso, essa palavra só pode ser viva. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas e discerne os pensamentos e as intenções do coração. Essa palavra, quando vai entrando, ela vai separando, ó, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Você vai lendo Bíblia, ai meu Deus, isso está certo, isso está errado. Quer ver uma palavra que você consegue? Eu vou voltar no texto aqui, marca aí o seu texto e vamos para Gálatas capítulo 5. Aqui é uma palavra bem fácil de ver isto. O que está errado? A palavra de Deus vai falar para você o que está errado. Está errada a fornicação. Gálatas 5, versículo 19 em diante. O que está errado? Fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes a essa. A palavra de Deus vai mostrando para você, poxa, isso tudo está errado. E ela vai mostrando o que está certo. Ao contrário, o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Então essa palavra vai dissecando, vai discernindo. Por isso que a palavra disse, e discerne os pensamentos e as intenções do coração. Hebreus capítulo 4, versículo 13, nenhuma criatura lhe é invisível, tudo é nu e descoberto aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Dá um beijo na sua palavra. Silêncio não é egoísmo. Não vale a pena você fazer um silêncio para olhar para si mesmo, com um egoísmo narcisista. O verdadeiro silêncio vai te colocar diante de Deus, vai te colocar diante da palavra. E você vai, como Agostinho dizia, né? Como é que Agostinho falou tão bonito? Vamos pegar o texto aqui. Agostinho disse algo tão bonito. E o teu grito rompeu minha surdez. Em silêncio diante dele para que a voz dele rompa a minha surdez, que a palavra penetre. Por isso, toda vez que você for orar, vá com a palavra, vá com a palavra. Ah, mas eu não compreendo a palavra. Ah, meu filho, então é por isso que você precisa escutar, para compreender cada dia mais. E tem tanta coisa que eu ainda não compreendo dessa palavra. Eu estou igual você. Tem muita coisa que eu ainda não compreendo. Mas eu só tenho um jeito de compreender. Pedindo a Deus que nos mostre. Pedindo a Deus, mostre-me alguém que me ensine o que significa essa palavra. É na oração que a gente vai ouvindo a voz de Deus. Então o silêncio não é narcisismo, o silêncio não é egoísmo, o silêncio é se colocar na presença de Deus, ouvir sua voz, abrir-se a Deus. E quando eu me abro a Deus, eu também vou me abrir aos irmãos, eu também vou me abrir ao próximo. Isto é fantástico, isso é maravilhoso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.